projeto deste Brincar de Família. O que acontece legalmente após a morte de um homem ou mulher que seja casado ou unido de facto? Antes de mais, é necessário salientar que o homem e a mulher são iguais perante a lei. Logo, tudo o que está previsto na lei das sucessões se aplica igualmente ao homem e à mulher. Agora, repetindo a questão, o que acontece após a morte de uma pessoa que seja casada ou unida de facto? Imaginemos, Paulo é casado com Ana. Paulo e Ana tiveram 3 filhos, Brígido, Olívia e Rustina. Paulo e Ana casaram escolhendo como regime de bens o regime de comunhão de adquiridos, o que significa que todos os bens adquiridos a partir da realização do casamento em diante, independentemente de quem os tenha adquirido, seja Paulo ou Ana, são considerados bens do casal e constituem património comum do casal. Os bens adquiridos antes do casamento por cada um dos cônjuges não são considerados bens comuns do casal, mas sim bens próprios do cônjuge que estiver adquirido. Sendo assim, teremos património próprio de cada um deles e património comum do casal. Paulo tinha uma casa de 50 meticais que adquiriu antes do casamento, bem próprio de Paulo. Ana tinha um carro de 50 meticais que adquiriu antes do casamento, bem próprio de Ana. Juntos e durante o casamento, compraram uma casa de 50 meticais, bem comum, de Ana e Paulo, 2 carros de 20 meticais cada, bem comum de Paulo e Ana, e uma televisão de 10 meticais, bem comum de Paulo e Ana. No dia 23 de junho de 2020, Ana morre. O que acontece após a morte de Ana? Com a morte da Ana, ocorre a dissolução do casamento e dá-se a abertura da sucessão. Como? Depois da morte, o primeiro passo é a separação dos bens que constituem o património próprio de cada um dos cônjuges e a ameação do património comum. Em que consiste a ameação? Sendo que no património comum os cônjuges participam por metade no ativo e no passivo da comunhão, a ameação consiste na divisão do património comum em partes iguais, isto é, o levantamento de todos os bens existentes na hora da morte da Ana e a separação desses bens em bens próprios e bens comuns e a sua divisão entre Paulo e Ana. Logo, estaríamos com a seguinte lista. Bem próprio de Paulo, a casa que ele adquiriu antes do casamento, de 50 meticais. Bem próprio de Ana, o carro que ela adquiriu antes do casamento, de 50 meticais. Bens comuns de Paulo e Ana, a casa no valor de 50 meticais, o carro 1 no valor de 20 meticais, o carro 2 no valor de 20 meticais e a televisão no valor de 10 meticais. Depois do levantamento, Paulo iria receber logo a partida a casa de 50 meticais, que é bem dele, bem próprio, porque adquiriu antes do casamento, e metade dos bens comuns, metade da casa que adquiriu com a Ana, metade do carro 1 que adquiriu com a Ana, metade do carro 2 que adquiriu com a Ana e metade da televisão que adquiriu com a Ana. Paulo receberá assim 100 meticais, sendo 50 da ameação do património comum e 50 dos seus bens próprios. Depois desta divisão é que passamos para a sucessão e a partilha dos bens pelos herdeiros de Ana. E quem são os herdeiros da Ana? O Paulo, que é o viúvo, e os filhos da Ana, que são o Brígido, a Olívia e a Rustina. O que vai ser herdado pelos herdeiros da Ana? O património desta, constituído pelos bens próprios, e a sua parte na ameação, totalizando 100 meticais, correspondente já ao carro de 50 meticais, bem próprio dela, porque adquiriu antes do casamento, metade dos bens comuns, que são metade da casa que adquiriu com Paulo, metade do carro 1 que adquiriu com Paulo, metade do carro 2 que adquiriu com Paulo, metade da televisão que adquiriu com Paulo. A herança de Ana será de 100 meticais. Como se processa essa divisão? Em 2 fases. Primeiro, começamos pela sucessão legitimária, em que são chamados somente os herdeiros legitimários, que são os herdeiros prioritários, que neste caso são o marido Paulo e os filhos Brígido, Olívia e Rustina. Quanto é que recebem estes herdeiros? 75%, ou receberão 75% do valor dos bens de Ana. Serão 75 meticais que serão divididos em 4 partes iguais, porque serão 4 herdeiros. E os outros 25%? Ana poderá ter deixado um testamento dizendo como queria que esses 25% fossem distribuídos.
Caso a Ana não tenha deixado um testamento, a lei estabelece que esses 25%, neste caso concreto, seja distribuído pela primeira classe da sucessão legítima. E quem pertence a esta primeira classe da sucessão legítima? O Paulo, o Brígido, a Olívia e a Rustina. Logo, os restantes 25 meticais serão distribuídos de forma igual por estes, por Paulo, Brígido, Olívia e Rustina. Quer conhecer melhor a lei da família e a lei das sucessões? Acompanhe o perfil no Instagram Deixe de Brincar de Família.